Hora de falar de São Paulo. O clube quer transformar o jeito de revelar novos jogadores. E para isso, inaugurou um novo laboratório em Cotia com equipamentos de ponta. A gente fez uma visita para conferir como tudo ficou. O oxigênio é o principal combustível no esporte. O atleta que tem uma baixa capacidade de uso de oxigênio no corpo, a recuperação dele não é a mesma. Para melhorar esses e outros elementos, os jovens de Cotia vão mudar a forma que treinam. Esse é o novo laboratório do São Paulo que une tecnologia e ciência. Aqui, os atletas serão monitorados e desenvolvidos para atingirem o seu melhor desempenho. Imagina um atleta com 13% de gordura, ou seja, vamos extrapolar isso para um carro de esporte. Ele é um carro muito rápido. Se colocar uma gasolina ruim, ele acaba sendo um carro rápido. Mas nesse carro esporte, a gente colocar uma gasolina muito boa, ele vai chegar na melhor performance. É o que a gente faz aqui. Então a gente está pegando vários atletas e dando o melhor combustível para que eles performem da melhor forma. O médico nutrólogo Eduardo Howen e o cientista do esporte Danilo Marcelo analisam os dados dessas máquinas, que juntas, na América Latina, só tem aqui e chegaram através de parcerias com as fabricantes. Oxigenação e gastos calóricos, no descanso e no esforço extremo. Com base nesse score, vai ser direcionado, junto com a comissão técnica e fisiologia e preparação física, um tipo de metodologia para eles otimizarem essa capacidade. Então, um atleta metabolicamente mais preparado, ele aguenta mais a intensidade do jogo, recuperação melhor e, de certa forma, índice de lesão menor. Com esses dados, uso no suporte nutricional, eu sei quantos gramas por minuto ele gasta de glicogênio. Então eu sei calcular quanto que ele vai ter que comer. Toda a melhoria virá através da alimentação. Lucas Moura é um atleta que foi criado em Cotia. Referência para os 180 jovens que vivem aqui, ele segue à risca o que o Dr. Howen diz. O Dr. Howen, que é um grande amigo, conheço desde 2017. Sigo a dieta dele desde 2017. Não adianta você se matar de treinar se você não se alimentar bem, se você não jogar para o teu corpo as melhores proteínas, as melhores vitaminas, enfim, isso é muito importante. Vai ser um trabalho em conjunto para que esses futuros ídolos sigam uma longa estrada no futebol. A gente quer que ele saia daqui jogando muito, treinando muito e pronto para jogar no principal. Agora sim, hein? O Vasco tá pensando na Copa do Brasil, não tá tão interessado assim nessa partida que vai acontecer no Brinco de Ouro, mas o São Paulo precisa vencer para ficar tranquilo no campeonato. Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Olha a novidade! Após operar o tornozelo direito no dia 18 de julho por conta de uma fratura, o meio-campista Alisson já iniciou o processo de transição aos gramados, veja só. A grave lesão aconteceu na partida contra o Grêmio. Segundo o São Paulo, o jogador está em excelente recuperação e passa agora a fazer exercícios de preparação física. Será que dá tempo de voltar nesta reta final de Brasileirão? Vamos aguardar. Agora, na competição, o tricolor terá 3 jogos seguidos fora de casa. Contra o Vasco, o São Paulo é mandante, mas a partida será realizada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Bruno Mar já realizou seus shows por aqui e o clube aproveitou para iniciar uma reforma em seu gramado. Os compromissos das rodadas 31 e 32 serão com Criciúma e Bahia. A vaga direta na fase de grupos da Libertadores é o grande objetivo do time no Brasileirão após a eliminação na Copa do Brasil e na própria competição sul-americana. Perder pontos para o Vasco pode complicar e muito as coisas, já que o time, de qualquer maneira, não entra no G4 nesta rodada, pois está 4 pontos atrás do Flamengo, 4º colocado e que ainda tem um jogo atrasado. Em Campinas, alterações na equipe vão acontecer. Arboleda e André Silva estão suspensos. Caleri e Alan Franco estão à disposição após cumprirem suas punições na última rodada. Ferreira se recuperou de lesão na coxa esquerda, está trabalhando com o grupo e pode ser novidade. E tem a turma da data FIFA, hein? Bobadilha, Ferrarese e Jamal Lewis estão com suas seleções. O Paraguai, a propósito, vem se garantindo no time titular. Faltam 9 jogos para o fim do Brasileirão. E falta pouco também para o São Paulo definir seu futuro para 2025. Como é que é a tua relação com os outros jogadores estrangeiros do São Paulo, com os jogadores brasileiros do elenco, com o Zubeldia e a comissão técnica dele?
Você conversa muito, é próximo, se sente querido, prestigiado? Como é a tua relação dentro do grupo do São Paulo, com os jogadores e também com a comissão técnica? Bom, primeiro com os jogadores, acho que a relação é perfeita. Tenho companheiros que viraram amigos aqui dentro do clube. Caso Caleri, caso Ferraresi, caso o Alan, o Sanchi, que eu conheço de muito tempo. Acho que com os companheiros a relação é fantástica, mesmo com os gringos e com os brasileiros também. E depois com a comissão, com o Zubeldia, falei quando teve todas essas propostas, essa incertidumbre de saber o que ia acontecer. Ele manifestou que a decisão era minha nesse sentido. Depois, quando eu pensei bem, eu tomei essa decisão personal com minha família, tudo, que decidi ficar no São Paulo, porque queria voltar a ser protagonista, como já tinha sido antes. Eu comuniquei para ele, ele falou que estava bem, que a decisão era minha. Depois disso não teve mais relação, não teve mais conversa. Então, acho que a conversa foi essa. Manifestei minha decisão de querer ficar no clube, porque me senti muito identificado com o clube, como eu sempre falei, com a torcida, que sempre me mostrou seu apoio. Então, acho que a decisão foi tomada por isso. Nath Ferrão. Galopo, tudo bem? Prazer falar com você, Natália Ferrão aqui. Voltando para esse assunto, né, parte comissão técnica e a sua relação, então o fato de você ter escolhido permanecer em São Paulo é uma decisão tomada totalmente por você. Não há nenhuma conversa com o departamento técnico até mesmo Zubeldia em relação a mais oportunidades ou nenhum sinal de que a sua permanência, a sua decisão de ficar fosse dar a você a possibilidade de jogar mais e ter mais minutagem. Não, normalmente essas decisões são personais, por isso eu manifestei minha vontade de ficar, de poder ter mais sequência, porque eu sentia que podia ser importante para o time. Obviamente são tudo importantes, mas eu, da minha parte, sentia que podia ajudar muito o time, do meu lado, jogando e sendo importante. E depois ele, no seu momento, aceitou essa decisão. Foi algo consensuado, sabe? Não é que é uma decisão só minha. Então, por isso eu te falo, minha intenção é continuar aqui, ser importante para o ano que vem, tudo. Depois, o que acontece, ninguém sabe, mas no começo a minha decisão era essa. E, claro, porque já estou mostrando nos treinos, tentar mostrar no jogo também, ter essa possibilidade de mostrar no jogo que minha intenção e minha carreira está brindada 100% para o São Paulo nesse momento. E por isso estou tentando demonstrar em todas as situações que eu consiga fazer. Ô Zé, conversa com o Galopo aí, que joga no meio de campo. Você conhece tão bem o meio de campo, hein, Zé? É bom jogador. Assim, Galopo, todos os meus companheiros aqui já fizeram as perguntas que eu estava pensando em fazer. E aí eu me lembrei da época que eu era jogador, né? Eu já tenho uma certa idade. E eu só queria te dar os parabéns, meu, porque é difícil um jogador vir a público hoje e pedir oportunidade. Ter a coragem de falar, eu quero jogar. Porque muitas vezes os jogadores, nós falamos aqui, eles se deitam, né, nos contratos milionários de 500 mil, 600 mil, contratos de 6 anos, 5 anos, e esquecem que o importante para o jogador de futebol é jogar, é se sentir bem, é se sentir valorizado. E pelo que você está dizendo, é exatamente isso que eu estou sentindo. E aí me fez voltar na época de jogador de futebol. Então eu só quero te dar os parabéns, porque é raro você ter jogadores hoje que pedem oportunidade para jogar. Você poderia estar muito bem tranquilo aí no São Paulo, treinando, comendo, do bem e do melhor, e você hoje está falando, eu quero jogar, em respeito ao São Paulo e em respeito principalmente pela sua profissão. Então, parabéns. Que todos possam escutar isso daí, não só os jogadores do São Paulo, ou o próprio treinador do São Paulo, que deve estar vendo você treinar bem, né, como você tem falando, mas a maioria dos jogadores aí que estão deitados e acomodados com os contratos que já foram feitos ou que estão sob contratos, pelo menos a gente sabe que a vontade de jogar, muitas vezes, ela é maior do que a necessidade do dinheiro. Então, parabéns. Parabéns mesmo pela sua postura, pelas suas palavras, principalmente. Muito obrigado, muito obrigado. E como você foi jogador, uno está longe da família, está longe de casa. Eu estou aqui sozinho no Brasil. O que uno mais quer é jogar, né? Então, você que foi jogador sabe mais que ninguém. É por isso, como falei,
tentar demonstrar cada dia, tentar fazer o meu melhor cada dia. Depois é uma decisão que não depende dos jogadores. É assim, uno respeita toda a decisão, isso que fique mais que claro. Mas obrigado, você mais que ninguém sabe do que estou falando. Bora falar agora sobre Galopo. O meio-campista argentino mandou uma diretaça para Luiz Ubeldin em entrevista à ESPN. Ele falou o seguinte, abre aspas, o que nos faz falta é sequência. Qualquer um que tiver sequência no São Paulo vai render bem, até porque só existem bons jogadores por aqui. São grandes atletas, os que estão jogando e os que não estão. E eu tô falando por mim. Tenho treinado muito bem. Pode perguntar para qualquer um sobre a minha maneira de treinar. A diretoria me parabeniza. Infelizmente, não está sendo no campo. Todo treino estou 100%, mas jogar não depende de mim, fecha aspas. Em outro trecho da entrevista, o Galopo chega a dizer que conversou com o Zubeldia enquanto era pretendido por Boca Juniors e por Rosário Central. Ele decidiu continuar no São Paulo, recusou as ofertas e foi conversar com o Zubeldia. Desde então, o técnico argentino nunca mais conversou com ele e também não tem dado muitas oportunidades. Eu queria saber a sua opinião sobre essa situação do Galopo. Ele merecia mais minutos? A temporada do Galopo no São Paulo não tem sido fácil, né? Não tem sido como eu queria, segundo as palavras do próprio jogador. O argentino tem sido pouco aproveitado pelo Zubeldia, né? Ele disse que a decisão era do próprio Galopo, ou seja, eles não têm se conversado e o Zubeldia acabou jogando nas mãos do Galopo a decisão de sair ou não. Tá? Então, a temporada 2024 não tem sido boa para o Galopo, com 27 jogos no ano e apenas 1 gol marcado. O meio argentino não conseguiu ganhar nenhum protagonismo com o Zubeldia no São Paulo, ficando fora até do banco de reserva algumas vezes. O jogador não esquece de jogar, das coisas que você fazia antes, o que falta é ritmo. Nessa temporada foi afetada pela falta de sequência, falou aí o Galopo pro pessoal da ESPN, tá? Ou seja, o Zubeldia não tem dado espaço pro Galopo. Eu particularmente gosto muito do futebol dele, mas infelizmente acredito que já era. Na última sexta-feira ele marcou um dos gols da equipe reserva do São Paulo contra o São Bernardo lá na Barra Funda. Em jogos oficiais ele entrou em 2 dos últimos 10, somando só 40 minutos em campo. A última conversa com o treinador aconteceu em julho, ou seja, a gente está em outubro agora. De julho para outubro passaram-se muito tempo para que eles não se conversassem, né? Então, assim, acredito que tenha muita coisa escondida aí, né? Teve proposta do Boca, como todos sabem, algumas outras de fora, mas sempre priorizei o clube. Quando chega, tem que ouvir todos os demais clubes, o que os demais clubes têm para falar. É sempre bonito que outro clube olhe o seu desempenho, mas não passou disso. Sempre manifestei a vontade de ficar. Infelizmente, não tem sido da forma que eu queria, mas estou muito contente com o clube, destacou aí o Galopo. Ele pensou, né, decidiu ficar no São Paulo porque queria voltar a ser protagonista. Ele comunicou aqui com o Zubeldia, a comissão técnica, que retornou que a decisão seria inteiramente do Galopo. Ele resolveu ficar e, para insatisfação de todo mundo, aí, o Galopo não vem jogando nesse período que ele está no São Paulo, meio que afastado. Tem muitos amigos ali, como ele falou, né, o Caleri, o Ferrarese, o Santi, mas tá bem complicado o Galopo jogar. Então, diz aí o que você acha, se o Galopo deve voltar a jogar no São Paulo, se você gosta do futebol dele, deixa aqui o espaço aqui embaixo para você comentar, deixar o seu like, seu dislike, fica à vontade aí para participar dessa comunidade com a gente. Até o próximo vídeo.